E aí, tudo bom? Uma entidade demoníaca assume a forma de uma freira assustadora e um padre e uma noviça são convocados pelo Vaticano para tentar resolver o problema antes que o mal se espalhe. Vai comentando a sua opinião aí embaixo e me acompanha no resumo do filme A Freira. O filme se inicia com cenas de Invocação do Mal 2, onde Lorraine Warren vê a imagem de uma freira a assombrando em sua casa. Ela é uma demonologista da franquia Invocação do Mal, mas isso é assunto para outro vídeo, pois voltamos para 1952 para explicar de onde veio essa freira. Estamos na abadia de Santa Carla, na Romênia, e duas freiras estão desesperadas andando por um corredor cheio de cruzes em direção a uma porta com uma placa que diz "Deus termina aqui". Uma delas entra na sala e fala que não há outra opção e que aquela escolha as protegerá, enquanto a outra fica orando ali fora. Mas a reza é interrompida quando a freira surge toda ferida e pede para a colega se proteger, sendo arrastada para dentro. Olha, eu já teria me cagado de medo, e eu acho que a freira ali também, porque ela saiu correndo em direção ao seu quarto enquanto era atormentada e seguida pela imagem de uma freira. No seu quarto, ela pega uma corda e pede perdão a Deus enquanto cruzes começam a girar ao redor dela. Só que antes de tirar a sua própria vida, cruzes queimam e uma freira aparece atrás dela. O corpo é posteriormente encontrado por um cara que estava indo à abadia entregar mantimentos, e como já se passaram alguns dias, o corpo já estava sendo comido por corvos. O caso chega aos ouvidos do Vaticano e o padre Burke é convocado para estudar o local, afinal uma freira tirou sua vida naquele local sagrado, e para iniciar as tarefas ele precisa encontrar duas pessoas. A primeira delas está em Londres, Inglaterra, e é a irmã Irene, uma noviça que ainda não fez os seus votos para se tornar uma freira. E uma curiosidade sobre essa atriz chamada Taissa Farmiga é que ela é irmã na vida real de Vera Farmiga, que viveu a Lorraine Warren lá em Invocação do Mal. De volta ao filme, ela encontra o padre Burke, que a chama para uma missão, supondo que ela já conhecia a Romênia, mas ela nem sequer conhecia nada e acha aquilo tudo estranho, mas vai mesmo assim. Ele precisa ir atrás do cara que encontrou o corpo da freira, e ele está em Biertan, na Romênia, e descobrimos que ele se chama French e está tendo pesadelos com a visão que teve. E olha, ele é mulherengo e até corteja a irmã Irene sem saber que ela é uma freira, afinal ela tá sem o hábito dela. Depois desse bola fora, ele explica como encontrou o corpo e que não está disposto a voltar lá não, mas aceita depois de um pedido bem charmoso de irmã Irene. E durante o trajeto, enquanto o padre Burke faz palavras cruzadas, ele explica que foi para aquela região em busca de ouro, mas optou por ajudar as pessoas, enquanto a irmã Irene ressalta de novo que ainda não é freira por não ter feito seus votos. O cavalo para de andar pois tem medo do que tem adiante, então eles precisam ir andando. Passam por uma floresta cheia de fumaças e cruzes por todo canto, e o padre explica que estão ali para avaliar se o local ainda é sagrado, enquanto French diz que as cruzes são para manter o mal dentro da construção. Tudo ali está nitidamente abandonado, mas vão para a sala de mantimentos, onde French guardou o corpo da freira que encontrou, mas já se borra todo ali mesmo, pois o corpo está sentado e ele diz que deixou ele deitado. Eu já teria saído correndo dali, né? Mas o padre precisa encontrar uma explicação lógica, só que meu anjo não tem condições. O padre encontra uma chave na mão da freira morta e acha que deve ser importante, mas um barulho através da porta que liga à abadia chama a atenção deles. Como um sinal de respeito, eles enterram o corpo da freira, mas os sinos nos túmulos chamam a atenção da irmã Irene, e o padre explica que os sinos são para alertar enterros por engano. Após o enterro, vão à entrada da abadia onde o corpo foi encontrado, e estranho que o sangue ainda está fresco, mas entram mesmo assim, encontrando um saguão iluminado com vários túmulos e um trono no centro. Inicialmente parecia não ter ninguém, mas a irmã Irene vê a abadesa sentada completamente coberta, minimamente estranho, mas do nada a Madre Superiora questiona a irmã Irene sobre os seus votos. Sim, gente, de novo esse assunto. E de início parece não ter conhecimento sobre a morte da freira, mas depois questiona eles sobre terem enterrado o corpo. Não faz sentido nenhum e ninguém entende nada. Mas o padre fala que precisa falar com as demais irmãs ali da abadia para obter informações, só que elas estão em oração e fizeram um voto de silêncio, então não podem ser interrompidas até o dia seguinte. O padre e a irmã Irene conseguem um alojamento ali na abadia, mas French se dá mal porque precisa ir embora pela floresta, que não bastasse ser naturalmente assustadora, está toda cheia de fumaça e nada tranquila. Parece que tem um monte de gente fumando narguilha ali. Não, e para piorar, ele vê uma freira vagando pela floresta, e ao invés de sair dali, como qualquer pessoa normal faria, ele a segue, pois ela carrega uma corda e vai em direção a um cemitério cheio de cruzes. Só que do nada um corpo pendurado cai e quase mata French do coração, e para piorar a corda arrebenta e o defunto cai em cima dele, gritando como se estivesse vivo. Ele consegue se soltar, mas percebe que o corpo sumiu, e para tentar se proteger pega um crucifixo de um túmulo e sai correndo. Na abadia descobrimos que Padre Burke é de um grupo seleto do Vaticano que investiga essas atividades incomuns, e a irmã Irene confessa que ela vive diariamente essas questões através de visões e que isso atraiu a atenção da Igreja Católica, e talvez seja por isso que ela foi convocada para essa missão. O padre lembra de um garoto chamado Daniel, que
também tinha visões, mas descobriu que ele estava possuído. Tentou fazer um exorcismo, mas o garoto ficou tão ferido que faleceu algumas semanas depois, e desde então o padre nunca teve paz. À noite, enquanto dormem, um rádio liga sozinho e o padre vai ver o que é, só que movimentos chamam a sua atenção e ele vai atrás. Olha, eu realmente admiro a coragem do povo desse filme, porque ele vai em direção à floresta com fumaça de narguilé e percebe que um garoto quer que o siga, e se dá conta que é Daniel, o garoto que ele exorcizou. E ao tentar se aproximar, Daniel vomita uma cobra que rasteja em direção ao padre e o assusta. Ele tropeça e cai num túmulo que se abriu atrás dele, só que ao tentar sair, o túmulo se fecha e ele fica preso ali dentro. Começa a puxar o sino como um sinal de socorro e ele fica gritando ali dentro, mas ninguém o ouve. A irmã Irene acorda durante a noite e nota que uma freira está rezando em seu quarto. Sem entender nada, sai dali e vai em direção à capela, onde encontra várias irmãs rezando sem parar e nota uma sombra de uma freira andando pelas paredes. Ela a segue com o olhar em direção a um espelho e a sombra toma a forma de uma freira demoníaca atrás de irmã Irene, que se vira para olhar e percebe que está sozinha. Aquela freira capirotesca toca o seu ombro e o espelho quebra e a cruz de Jesus cai atrás dela. Irmã Irene sai correndo e ouve sinos, percebendo que Padre Burke pode estar em perigo. Só que ao tentar encontrar de onde vem, é confundida, pois vários sinos começam a tocar ao mesmo tempo. Ela se concentra em suas visões e encontra a localização do padre, só que ela não imaginava que dentro do caixão ele também estaria lutando contra uma entidade demoníaca. Ela cava e quase mete a pá na cara do padre, mas consegue tirar ele de lá e percebem que existem livros lá dentro e que podem servir de alguma coisa. No dia seguinte, percebem que há mais sangue na entrada da abadia, o que não faz sentido nenhum, mas mesmo assim eles entram, afinal precisam falar com as freiras, já que elas terminaram o voto de silêncio. O padre dá a chave à irmã Irene para se separarem, assim conseguiriam investigar mais cantos daquela abadia, mas a irmã Irene vê movimentos e gente, adivinhem, ela vai atrás. Ela entra em uma outra capela onde existe uma freira rezando sozinha, ela e a irmã Ruth, só que a irmã Oana aparece e diz que a oração não pode ser interrompida. Enquanto isso, French está no bar com seu crucifixo imenso, mas percebe que a galera ali está triste e cobrindo espelhos, que é uma maneira de evitar que espíritos vaguem pela terra. Ele descobre que algumas mortes estão ocorrendo na cidade e o dono do bar, chamado Gregory, acha que é o mal da abadia se alastrando e que talvez a irmã Irene e o padre Burke sejam os próximos da lista, e isso acende um alerta no cara. Na abadia, o padre está analisando os livros que recolheu do túmulo e descobre estudos sobre uma entidade chamada Valak. Ela é conhecida como o Profano ou o Marquês das Serpentes e começa a ligar os pontos, afinal, uma cobra o havia assustado lá no cemitério. Só que assim que ele descobre a verdade, as portas começam a se fechar e ele fica preso ali dentro. Já a irmã Irene foi tomar um chá com a irmã Oana, que fala que a irmã Vitória, aquela que tirou a vida lá no começo do filme, foi uma perda tremenda para a abadia. Buscando respostas, a irmã Irene descobre que aquela abadia foi construída por um duque que abriu uma passagem para um mal poder andar entre eles. Só que a Igreja Católica conseguiu invadir o local e lacrar a passagem com o sangue de Jesus. A partir de então, as freiras passaram a orar para proteger o local, só que um bombardeio durante a guerra abriu o portal novamente e o mal passou a buscar novas maneiras de escapar. Irmã Irene liga os pontos e fala que vê a forma de uma freira, e a irmã Oana fala que também a vê e que aquilo não é algo bom. A conversa é interrompida quando outra freira fala para a irmã Oana ir rezar, mas ao sair ela chora. Ela leva a irmã Irene ao seu quarto, que estranha um pedaço de corda amarrado à sua cama. Ela tenta questionar sobre a chave, mas a porta se fecha e ela é trancada ali dentro. Enquanto isso, o padre Burke busca uma saída, mas a abadesa fala que ele não encontrará saídas e ele sente cheiro de merda no ar, só que a abadesa fala que é tarde demais e morre. Ele se aproxima do corpo dela e constata que ela já estava morta há muito tempo, só que subitamente ela revive e o agarra, mas ao se soltar do braço podre, ele percebe que não tem mais ninguém ali com ele. De volta ao quarto, a irmã Irene tira um cochilinho, mas tem pesadelos com a freira demoníaca e ao acordar vê que tem outra freira rezando ali no seu quarto. Ao se aproximar, a cruz atrás dela começa a girar e a freira treme tanto que até o terço se desfaz. Ela percebe ser uma visão, pois a freira some e reaparece na janela, se jogando. Ela ouve uma voz e vai atrás, pois acha que é a irmã Oana. Passa pelo saguão bombardeado e finaliza no corredor cheio de cruzes com aquela porta no final. A porta se abre e Valak está lá e começa a sugar a irmã Irene lá pra dentro. Quase consegue, mas a porta se fecha, só que mãos quebram a porta e a agarram. Irmã Irene consegue fugir, mas a irmã Oana aparece do nada e a manda ir à capela, onde somente as orações as salvarão. Lá ela encontra um corpo coberto ao lado de uma irmã que reza, e ao se aproximar percebe que a freira começa a rezar de maneira descontrolada. Ela descobre o corpo e percebe que na verdade é o corpo da irmã Oana. E aí o cérebro dela buga de vez, afinal elas tinham acabado de conversar.
Já com o padre a situação não é diferente, pois ele vê a imagem de uma freira e depois ouve a voz de Daniel, só que ao tentar entender o que rola ali, mãos começam a surgir de todos os cantos e a freira o atormenta. Na capela, um exército de freiras chega e começa a rezar sem parar enquanto imagens sangram por ali, só que uma força sobrenatural arremessa todas elas contra as paredes, deixando a irmã Irene rezando sozinha. O padre lembra da porta que leva à sala de mantimentos e vai até ela, afinal poderia sair dali, mas um sino faz barulho e ao invés de sair dali correndo, gente, o que ele faz? Ele vai atrás do sino. Só que obviamente que é uma armadilha, pois uma freira zumbi sai de um poço e vai atrás do padre. Felizmente, French aparece e o salva. De volta à capela, as freiras sobreviventes voltam a rezar enquanto Irene começa a ser mutilada nas costas, mas ela sabe que não pode parar de rezar senão a situação pode piorar. Ela só para quando ouve a voz do padre Burke, como se chicotadas nas costas não fossem suficientes. Eles entram e ao se virar, a irmã Irene percebe que esteve sozinha o tempo todo e que o corpo que estava ali já estava em decomposição, percebendo que tudo o que estava vendo até o momento era fruto de suas visões. Só que para piorar, o corpo da freira morta ganha vida e ataca o padre, que a exorciza, fazendo com que o crucifixo e o corpo peguem fogo. Aparentemente sem saída, o corpo começa a perseguir todos ali, só que ele é finalmente finalizado pela espingarda do French. E bom, eles já notaram que o local não era mais sagrado, né? E já podiam sair dali e comprovar ao Vaticano, mas eles precisam resolver o problema. Afinal, eles percebem que Vala, que está atrás de um corpo para possuir, e que Irmã Vitória, aquela lá do começo do filme, era a última freira da abadia e que tirou sua vida para evitar uma possível possessão. Para resolver o problema de uma vez por todas, precisam fechar o portal, mas para isso precisam daquela relíquia com o sangue de Jesus. Só que antes de saírem procurar, Irmã Irene faz os seus votos e se consagra como uma freira para se dedicar plenamente a Deus. Agora a freira vão aos túneis da abadia buscar a relíquia e encontram uma estátua de Maria apontando para uma porta, que é aberta pela chave, onde encontram a relíquia e que é colocada no pescoço de Irmã Irene, pois só uma noiva de Cristo poderia quebrar algo tão sagrado. Vão ao corredor com crucifixos e entram pela porta com aquela frase estranha e começam a buscar pela passagem e galera, o local é um absurdo de assustador, mas ao invés de ficarem todos juntos, não, eles se separam de novo e uma coisa diferente começa a acontecer com cada um deles. French vê algo que apaga sua tocha e sai correndo desesperado. Já a Irmã Irene é perseguida por uma freira que a ataca, mas consegue se desvencilhar. Sem luz, ela encontra uma vela e a acende e entra em um outro cômodo onde uma vela negra se acende sozinha, revelando o mesmo símbolo que foi marcado em suas costas. O problema é que a luz das velas mostra que o ambiente está repleto de freiras encapuzadas, similar ao ritual que o Duque fez lá no passado. Jesus amado, sem condições. Já nos corredores, o padre é perseguido por diversas freiras com rostos escuros, mas usa a sua luminária para criar uma cruz e afastar as entidades. French entra no cômodo onde Irene estava e anda pelas freiras encapuzadas, se cagando de medo, mas não pode atirar em nada pois não sabe quem é quem. E se borra aos poucos, quando uma ou outra vira para ele do nada. De repente todas saem dali, deixando somente Irmã Irene ao centro. Ela foi possuída e ameaça finalizar French, que usa o sangue da relíquia para tirar Valak do corpo dela. Valak tenta finalizar French e Irmã Irene tenta intervir, mas é arremessada num poço. A freira joga French no chão e depois descobriremos o que aconteceu com ele. O padre Burke tenta ajudar, mas Daniel aparece e impede o seu caminho, soltando uma cobra que morde o seu rosto. No poço, vemos que a relíquia caiu perto de Irene, mas ela não consegue pegar, pois Valak emerge do poço e tenta finalizá-la afogada, enquanto o padre tenta ajudar. Irmã Irene aparenta ter morrido e Valak a eleva no ar, e tudo pareceria perdido se ela não levantasse a corrente com a relíquia e visse que ela estava quebrada. A freira é surpreendida por Irmã Irene, que estava com o sangue de Cristo em sua boca. Ela cospe tudo na freira, deixando cair um pouco no poço. A freira se desfaz e é derrotada, com o portal se fechando em seguida. Irene desmaia e quase se afoga, mas French a salva. O padre também está bem agora, e seus ferimentos são tratados pela Irmã Irene horas depois. E bom, depois de enterrar os corpos das freiras que encontraram, deixam a abadia. Só que assim, tudo pareceria resolvido se não fosse uma cruz invertida no pescoço de French, e isso tem uma consequência, então calma que o filme não acabou. Pois 20 anos depois, vemos Carolyn Perron, de Invocação do Mal 1, numa palestra de Ed e Lorraine Warren, onde eles falam de um caso de exorcismo. E gente, o possuído era ninguém menos que French, que foi possuído enquanto Valak o levantava no ar lá no poço. E foi durante esse exorcismo que Lorraine teve contato com Valak pela primeira vez, explicando seu medo nos filmes de Invocação do Mal. E aí, o que você achou do filme A Freira? Comenta aqui a sua opinião e não deixa de se inscrever e também de ver os outros resumos aqui do canal, hein? Tchau, vejo você no próximo vídeo.